Bernardo, você que é da área do direito, eu queria que você esclarecesse para nosso telespectador qual a importância do Estado Democrático de Direito, Bernardo. Aí para a gente falar um pouco de leitura, falar um pouco do seu curso e tal. Perfeito. Eu acho que assim, não tinha pergunta melhor para começarmos e abrirmos o programa com uma definição, com um entendimento teórico do que vem a ser Estado Democrático de Direito e de que maneira, talvez para mim seja o mais importante, de que maneira na prática nós podemos fazer valer e cumprir esse Estado Democrático de Direito. Pessoal, para a gente entender o que é esse termo Estado Democrático de Direito, de uma maneira simples, basta a gente compreender o que é uma democracia. E democracia significa o governo do povo. É o povo que governa. A gente vê isso no próprio Brasil, vamos dizer, pelo menos a nível teórico, que todos esses políticos, sejam a nível de eleições municipais, estaduais ou federais, eles são eleitos através do voto. O voto é um instrumento da democracia. O voto caracteriza, portanto, que estamos diante de um Estado democrático de direito. É aquele Estado que é governado pelo povo, é aquele Estado onde o povo escolhe, através do voto, professor, os seus representantes para fazer uma gestão voltada exclusivamente para atender às suas necessidades básicas. E a gente, ao falar de Estado Democrático de Direito, eu deixo aí uma literatura, uma leitura que é bom todo cidadão ler, que é a nossa Constituição Federal. É a lei maior e é a lei que retrata os direitos, os deveres da população e ali, nela, na Constituição, mostra como o povo ele tem esse poder. Porém, falamos num contexto teórico, mas o mais importante é a gente discutir e, se for possível, verificarmos se esse Estado Democrático de Direito está sendo efetivado na prática. Se os direitos do cidadão previstos na Constituição Federal, que caracteriza esse Estado Democrático de Direito, professor, se eles estão realmente sendo cumpridos e o cidadão está tendo eles efetivamente na prática sendo atendidos. Então, resumidamente, o Estado Democrático de Direito ele é feito para atender, fazer com que a população tenha um mínimo de dignidade no seu dia a dia. Bernardo, eu percebo na nossa democracia que nós ainda temos algumas fragilidades, né? Claro. Principalmente essas dificuldades que o país passa, crises e tal. Mas eu percebo na nossa democracia uma dificuldade que parte da população tem de entender e respeitar que o outro que está do outro lado, muitas vezes faz escolhas diferentes das escolhas dessas pessoas. Como é que você tem visto isso? Pois é, esse tipo de comportamento entre as próprias pessoas, esse tipo de comportamento entre a sociedade, ele já parece-me que a própria população não sabe, na prática, o que é esse exercício da democracia. Porque voltando à Constituição Federal, a gente pega a Constituição Federal, uma série de liberdades ao cidadão. Eu tenho liberdade de escolha da minha religião, eu tenho liberdade de escolha do local onde eu vou celebrar meu culto, eu tenho liberdade de trabalho, eu tenho liberdade de locomoção, ou seja, liberdade de ir e vir. Então significa que cada cidadão tem direitos, tem liberdades de acordo com a sua escolha, claro, desde que não viole o direito de outra pessoa, desde que não viole a lei. Mas voltando naquela primeira pergunta e linkando com a segunda, professor, entendam bem vocês aí de casa, o Estado Democrático de Direito é aquele Estado onde a pessoa ela tem liberdade de escolher, desde que liberdade não viole. De emitir opiniões, que é fundamental para a democracia. Liberdade de pensamentos. Então, se eu penso algo diferente que você, eu posso não concordar com você, mas eu tenho que respeitar esse seu pensamento que é garantido constitucionalmente. Então, esse é o Estado Democrático de Direito. Então, um comportamento onde eu não concordo com você e com base nessa discordância, eu simplesmente te excluo do rol dos meus grupos, do rol do meu ciclo de pessoas, eu não estou fazendo valer o Estado Democrático de Direito. Na verdade, eu não sei nem o que é um Estado Democrático de Direito. Existe um filósofo que ele diz muito bem, eu posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas eu lutarei e farei de tudo para que você ao menos tenha o direito de falar. Ou de discordar de mim. Ou de discordar. Ou de discordar, então, né? Professor, a gente percebe que hoje um grande mal
na sociedade é essa falta de tolerância. A gente estava falando até um pouquinho antes do programa entrar no ar, essa falta de respeito, essa ideia que o meu pensamento, o meu posicionamento é pronto, acabado, e quem não concordar comigo, eu não quero saber e está errado. A gente precisa quebrar isso. E há uma coisa que quebra isso. Há um fator que quebra isso e que você vem lutando muito bem, chama-se educação. No momento que você lê, no momento que você se educa, no momento que você muda o seu comportamento intelectual, consequentemente você passa a ser mais acessível aos contrastes, às diversidades. Então eu acho que o caminho é aí. Bernardo, é até um posicionamento que nós assumimos aqui em nome do programa Sim para a Literatura e de todo o movimento que a gente procura fazer aqui para envolver a comunidade. Nós entendemos que a principal arma que deve ser colocada na mão do povo é o livro. Perfeito. Porque o livro é a principal ferramenta para o desenvolvimento intelectual e para a educação. Perfeito. Como é que você percebe isso? Não, o livro é a ferramenta pegando, é o instrumento, é a arma que todo cidadão tem condição de ter. Porque o livro ele vem uma leitura com qualidade. O livro ele faz com que o cidadão ele passe a ter um vocabulário melhor. 2, aumenta a capacidade de interpretar e de refletir. 3, ele passa a ser um ser crítico, com fundamento. E 4, ele passa a ser um verdadeiro formador de opiniões. Resume isso tudo, coloca dentro de um liquidificador e tira um caldo. A pessoa ela passa a ser um ser educado. E educado não no sentido apenas de fineza, mas educado no sentido de ter conhecimento, professor. Então eu acho que está muito carente. Eu me recordo que meu pai sempre me dizia, Bernardo, o único instrumento, a única arma capaz de levar qualquer pessoa a ter uma ascensão social chama-se educação. É estudar. E educação, o estudo, é sinônimo de livro. Então eu acho que esse contorno da nossa conversa, a gente está chegando num denominador comum. Concordo perfeitamente e precisamos mesmo estimular a todo mundo a leitura. Cada um dentro da sua realidade, da sua disponibilidade, né, professor? Isso. Bernardo, assim, tem um estudo que foi divulgado em 2015 pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E que eles estão fazendo um trabalho forte hoje até para que os pediatras, no relacionamento com os pais das crianças, com padrastos, com cuidadores, que os próprios pediatras sugiram livros para que as pessoas leiam para as crianças ou leiam com as crianças. Perfeito. Porque esse estudo sinaliza que se a criança tem um contato com os livros desde cedo, e esse contato com os livros, com a leitura, prevaleça ao longo da vida dela, ela será um adulto com maior capacidade de resolver as questões do dia a dia pela via do diálogo e não pela violência. Perfeito. Né? Perfeito. Qual a sua percepção? Interessante que você complementou a minha fala com um dado científico, com um dado já comprovado cientificamente. Isso é comprovado cientificamente. O que corrobora, pessoal, o que confirma mais que a leitura, que a educação, que a literatura, ela só vem trazer o bem para a pessoa. Então, essa fala científica, essa comprovação, ela é extremamente necessária e eu acho que a gente deve levar ao conhecimento das pessoas. Porque quanto menos você lê, mais preguiçoso intelectualmente você fica. E aí você acaba gastando energia do seu cérebro para ler, às vezes, notícias inúteis, para ler, às vezes, coisas que não vão te agregar em nada. Então, eu acho perfeitamente, é bom que a ciência contribua, corrobore, apresente pesquisas, como a que você me falou, para a gente aí ter a certeza, ainda mais, que o caminho é a leitura, é a educação e é o estudo. Bernardo, para fechar esse encontro nosso, né, já agradecendo pela paciência que você teve de vir aqui mais uma vez, eu queria que você deixasse uma mensagem para nosso telespectador, Bernardo, fazendo uma relação assim bastante direta da importância do hábito da leitura para o alimento, para o fortalecimento da democracia. Por quê? A gente pega várias situações em que um sistema político autoritário, ditatorial, ele é implantado, né? Na América Latina, na Europa, se você pegar o Benito Mussolini na Itália, Hitler, na Alemanha, na União Soviética, o Stalin, né? Todas essas ditaduras na África,
todo esse sistema ditatorial que normalmente é mantido por um sistema militar, militarizado, a primeira coisa que eles fazem é queimar livros, fechar bibliotecas, fechar cinemas, para que a população não tenha acesso a outras possibilidades de vida. Teatro é um exemplo. Ao teatro, também, né? fechar o teatro. Normalmente artistas são agredidos, né, são censurados. Então, todo esse cenário é horrível como uma perspectiva para nosso país, no futuro, que a gente precisa acertar muita coisa, mas que a gente tem muita coisa boa acontecendo. A importância do ato da leitura e fortalecimento da democracia, Bernardo, para finalizar esse encontro. Claro, claro. Eu já deixo aqui os meus agradecimentos a esse importante programa que contribui e vem levantando a bandeira da cultura aqui no município de Linhares e municípios circunvizinhos. A relação de democracia com leitura é tornar o cidadão independente. E quando eu falo independente, não é uma independência tão somente financeira. É tornar um cidadão independente intelectualmente, que tenha opinião própria, que tenha respeito às controvérsias que nós falamos agora. É fazer com que o cidadão saiba fazer com consciência a sua escolha, saiba dos seus direitos previstos na Constituição Federal, saiba principalmente dos seus deveres, né? Porque a gente fala muito de direito, mas a gente também tem que ter a ideia, tem que ter a consciência e fazer cumprir as nossas obrigações e os seus deveres. Então a leitura com a democracia é um instrumento pelo qual, através da leitura, do estudo e do aprendizado, faz com que a democracia ela seja exercida na sua mais plenitude. Porque uma população, um país, brasileiros que lê, são brasileiros que passam a não ser alienados. E o brasileiro que não é alienado porque ele tem essa bagagem cultural advindo da leitura, professor, e o pessoal que nos assiste, ele tem condição, fundamento e argumentação para pleitear e para buscar aqueles direitos que estão sendo violados a todo momento e a gente vê sempre na mídia. Então nós temos que parar de ser uma população alienada, a gente tem que parar de replicar, às vezes, posicionamentos de outras pessoas, só porque ele diz e a gente replica, muitas vezes sem saber as consequências e sem muito menos ter ideia do que é esse posicionamento vindo para você, e você ser um ser livre, ser um ser independente, porque aí você ganha respeito e, consequentemente, a democracia brasileira, tão fragilizada e tão sangrenta, ela começa a florescer porque a gente passa a ter um povo mais forte, intelectualmente falando mais forte.